Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, fé e trabalho. O Fique por Dentro recebe Dr. Antônio Cabreira, presidente do Grupo Cabreira Agronegócio, membro fundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e ex-ministro da Agricultura do Brasil. Doutor, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Bom dia, Luana. Bom dia, Fábio. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no Fique por Dentro. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar nossa entrevista com a seguinte pergunta. Doutor, como você define o conceito de fé e trabalho e de que maneira essa relação influencia sua abordagem profissional? Uma boa pergunta, Luana. Na realidade, eu diria que eu não vejo como nós definimos essas duas expressões, tanto a fé como o trabalho. O Charles Spurgeon, ele era um grande pregador chamado Príncipe dos Pregadores. Alguém o chamava também como despovoador do inferno, né? Tamanha maneira como ele pregava e exaltava as boas novas. E ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase muito interessante, de que aquele que não serve a Deus onde está, ele não vai servir em nenhum outro lugar. Então, aquele conceito de que eu sirvo a Deus ou em algum ministério da minha igreja, ou em algum momento do domingo, do fim de semana, ou de um acampamento, ou de uma viagem missionária, ele não entendeu a verdadeira essência do cristianismo. Eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus em todos os momentos da minha vida. E esses momentos não fica fora o relacionamento profissional, o trabalho. Então, aquilo que eu faço fora dos portais, dos umbrais de uma igreja, também tem que levar a minha identidade como cristão. Eu até diria hoje que essa falta de compreensão do mercado em si, né, do trabalho, do ato de empreender, do ato de trabalhar em si, ele é talvez um dos maiores silêncios da igreja cristã. E eu diria mais ainda que esse exército de trabalhadores e de profissionais liberais que nós temos aí no mercado, nos mais diferentes segmentos, é um dos recursos divinos mais subutilizados hoje dentro da igreja cristã. Ou seja, o homem de negócios, o trabalhador, em qualquer que seja a sua área, capacitado. Tanto é que é interessante, se você pegar todas as falas do Senhor Jesus, praticamente só teve uma única fala onde ele falou atrás de um púlpito, ou seja, em uma sinagoga ou em uma igreja, poderíamos assim dizer. Todas as outras vezes, ele falava onde? Falava no mercado, falava andando num poço de água, comunicando com as pessoas. E é isso que eu faço todos os dias durante a semana, no meu trabalho ou no meu emprego. Então, ali também eu tenho que trazer, dentro dessa abordagem profissional, a minha fé. Que bacana. E o tema é muito, muito importante, né? Fé e trabalho. E eu queria que você falasse para a gente agora como que você percebe, né, essa influência aí da fé nas práticas de gestão dentro das organizações. E qual a importância dela também, né? Como se destacar aí? Há uma série de exemplos, inclusive eu diria que grande parte desses exemplos eles não são percebidos pelos cristãos. Porque às vezes você fala, não, mas isso é um proselitismo, você está levando uma colocação e o mercado é diferente, dentro de uma organização profissional as coisas são diferentes. Olha só que coisa interessante. Esse tempo atrás eu tenho uma filha que faz economia na Universidade de Chicago. Então, até pelo estudo dela, eu sempre estou procurando, eu gosto muito da economia, da liberdade econômica. Eu acho até que a liberdade econômica, inclusive, ela nasceu no coração da Europa cristã, não nasceu em outra civilização. O Adam Smith, que é chamado pai da economia moderna, ele era um professor de ética cristã na Universidade de Glasgow. Então não tem como você separar isso. Mas eu estou dizendo tudo isso porque eu li um artigo muito interessante do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, quer dizer, não é um pastor, não é alguém da igreja levantando isso, é um economista, e ele disse o seguinte, que uma das principais ferramentas financeiras hoje utilizadas dentro das organizações comerciais, esse instrumento foi desenvolvido em uma igreja. Olha que coisa interessante. Na igreja de Durham, por volta do ano 1600, na Inglaterra,
ela era proprietária de terras ao redor dessa igreja. E ela arrendava essas terras e com a receita dessas terras ela mantinha a catedral, a igreja, mantinha os seus serviços, mantinha um serviço de caridade. E naquele momento começou a ter um processo inflacionário na Inglaterra. Durham está na Inglaterra. E só que esses contratos de arrendamento dessas terras eram contratos de longo prazo, de 20, 30, 40 anos. Mas ela precisava de um recurso agora, naquele momento, para que ela pudesse ter recursos para praticar o seu orçamento. Então, os pastores daquela igreja começaram a desenvolver um cálculo, que é o que a gente chama de cálculo de desconto. Ou seja, quando você entra numa loja de eletrodoméstico hoje, você vai comprar um determinado produto, as pessoas podem falar, olha, esse produto aqui ele vai custar R$10 se você pagar ele em dezembro. Mas qual que é o cálculo que a gente chama de valor presente? Ou seja, eu trago aquele valor futuro a um valor presente. E nisso tem uma equação, tem um cálculo de desconto. Essa é uma ferramenta moderna financeira praticada praticamente em todas as instituições. Pode ser financeiras, pode ser um banco, pode ser uma loja de departamentos de eletrodomésticos, pode ser na minha área da agropecuária. A gente sempre faz esses cálculos de desconto. E aí o MIT descobriu que esse cálculo de desconto, então, foi feito por essa catedral na busca de uma receita, porque era um momento pós-reforma protestante, então não era um momento de se perder membros da igreja, havia todo aquele cisma dentro da igreja, e eles não podiam, de repente, aumentar a cobrança desses aluguéis. Então eles criaram esse cálculo de desconto de uma coisa que seria pago daqui 10 anos, trazer isso a um valor presente. Então, a pergunta, como é que eu percebo a influência da fé numa prática de gestão? Eu acabei de citar um exemplo de um instrumento financeiro extremamente moderno, o cálculo de desconto, feito numa igreja cristã, e hoje é usado em todo o mundo, em toda a civilização, independente da religião dos membros daquela organização comercial. Perfeito, doutor. Em sua experiência com a fé, como a fé ela pode ajudar a lidar com os desafios éticos enfrentados no ambiente de trabalho? Há muito. A gente tem que ter alguns instrumentos, alguns alicerces, Luana, que eles possam realmente te ajudar. O profeta Horácio, ele tinha uma expressão que ele diz o seguinte: os que atravessam o oceano, eles mudam de céu, mas eles não mudam de espírito. Ou seja, você pode mudar de lugar, mas você não muda de valores. Você pode mudar de um banco da igreja para uma cadeira na presidência de uma empresa ou como um funcionário, mas aqueles valores, aqueles seus alicerces, eles não mudam. Claro que às vezes os seus valores eles são incompreendidos, né, pelo mundo aí fora. Em 1 Coríntios, lá em 1:28, né, certamente a palavra da cruz é loucura para alguns. Às vezes esses valores que você traz, as pessoas não conseguem compreender muito bem. Mas são esses valores, quando bem compreendidos, é que você pode trazer isso e enfrentar dilemas éticos de decisões que você vai ter no ambiente de trabalho. Aliás, eu citei aqui um versículo de 1 Coríntios, eu me lembrei agora, quando Lutero foi fazer a tradução da Bíblia para o alemão, quando ele chegou lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, que existe aquela palavra chamado, né, em Beruf, em alemão, que é calling, aquele chamado, ele traduz aquela palavra para vocação. Então a gente estava perguntando como é que a influência da igreja nas organizações ou no ambiente de trabalho. A palavra vocação também é um exemplo claro disso. Vocação é uma palavra que as civilizações clássicas, como os gregos ou os romanos, eles não conheciam essa palavra. Essa palavra vocação, ela vem de uma tradução de Lutero. Então ela tem um sentido religioso muito profundo. Quando eu digo, eu tenho um filho que vai ser vocacionado para ser um médico, isso é uma palavra religiosa, né? Aquele sentido de que a pessoa tem aquele chamado, né? Então, vocação é uma palavra religiosa. Agora, é tão interessante quando a gente fala umas coisas, e eu agradeço muito aqui a Rádio Transmundial, o programa Fique por Dentro, para a gente poder bater esse papo, porque isso às vezes impressiona a gente fica até assim meio... Isso não é uma novidade, a gente ficar impressionado, ou às vezes até perplexo com essa mistura do fé e do trabalho. Eu me lembrei agora que tem uma passagem muito interessante em Marcos 6:3, quando fala que
Jesus, né, eles falam sobre a respeito de Jesus, mas perguntam, mas não é esse o carpinteiro, filho de Maria, né? Aí estão dizendo, e ele não está aqui com as suas irmãs, estão falando, pô, mas esse aqui é o carpinteiro, esse aqui que vai ser o meu salvador. E aí esse versículo, Marcos 6,3, termina assim, escandalizavam-se nele. Ou seja, você tem impressão clara por esse texto de que eles esperavam um Messias, esperavam um líder religioso, e de repente vem um carpinteiro. Então, às vezes a gente não consegue imaginar que do ambiente de trabalho de um carpinteiro, de um médico, de um advogado, pode vir a palavra das boas novas, né? Então, acho que isso tudo nos ajuda a compreender um pouco mais a relação entre a fé e o trabalho. Que legal, esse versículo realmente é muito importante, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente algum exemplo agora de como a integridade e a honestidade impactaram positivamente os resultados de uma organização. Com certeza, exemplos aí para contar você tem diversos, né? Então compartilha com a gente algum. Isso é básico, né? Isso é a cantilena diária nossa, principalmente para essa questão da integridade e da honestidade. Existem vários versículos que tratam dessa questão da honestidade, né? Segundo Coríntios, por exemplo, em 8:21, fala assim que o que nos preocupa não é apenas nós procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Então esse versículo ele é muito claro, essa questão de você ser honesto, de você ser sincero nas suas atitudes e naquilo que você faz, não é apenas perante o Senhor, mas perante os homens, perante o público aí fora, perante os clientes da minha organização. E eu vou dizer uma coisa aqui muito interessante, que talvez as pessoas, eu vou precisar explicar um pouquinho, talvez não vão conseguir compreender. Eu sou um grande defensor daquilo que a gente poderia chamar do mandato cultural, que é Gênesis 1:28, quando o Senhor vem e nos diz, olha, eu estou criando essa beleza da criação que está aí fora, esse mundo, então eu quero que você domine, que você sujeite isso. Então Deus, ele criou toda essa criação e entregou, né, para a gente cultivar, para a gente guardar, preservar, ter essa preocupação, mas ele deu isso para que a gente possa usar isso. Então, o mercado em si é isso, você usar essa criação. Então, quando eu uso a criação e eu descubro novos equipamentos, novos materiais, eu crio novos sistemas, então, porque eu tenho um Deus criador e eu sou criado à sua imagem e à sua semelhança, então significa que eu também sou criador. Então, trabalhar em uma organização, trabalhar no mercado aí fora, significa que eu tenho que criar, porque eu sou também criador, como meu Deus é um criador. E nesse ato de criar é onde eu tenho esse mandato cultural. E eu não consigo, nesse mercado que está aí fora, eu prevalecer no mercado, continuar trabalhando no mercado, também se eu não for honesto. Então, o mandato cultural, ele tem uma condicionante, que é o ser honesto. Vou explicar talvez melhor. Imagine que eu vou abrir uma padaria, né? Então, eu estou exercendo o meu mandato cultural, eu estou pegando trigo, eu estou pegando a farinha, transformando a farinha num pão, vendendo. Nós tivemos um problema, daqui a pouquinho vamos voltar aí em contato com nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, né, Luana? Bom, eu estava falando exatamente isso, né? Então, o mercado, ele impõe que você seja honesto. Ninguém vai continuar comprando um produto de alguém que seja desonesto. Então, era isso. Aliás, tem um movimento muito interessante criado em Curitiba, chamado Corajosamente Éticos. Ou seja, são corajosamente éticas, né? Que elas se posicionam em relação a isso, tá? Perfeito, doutor. Também temos dois extremos, né? Tem aqueles casos no ambiente de trabalho que a pessoa tem uma postura que ela é questionada, mas você não é cristão? Mas também temos aquela outra postura de que as pessoas não sabem, né? Ela tem uma postura, né? Uma postura adequada, ética, e as pessoas também não sabem. Hoje, qual é a maior dificuldade para os cristãos aí aplicar aí essa boa conduta, né? Que o Evangelho nos ensina no ambiente de trabalho? Às vezes é você ser mal incompreendido, né? Você, às vezes, não entender essa associação da fé e do trabalho. Talvez um dos maiores erros hoje da igreja cristã, eu diria que é a secularização da economia. Então, eu acho assim, de uma certa forma, talvez até exagerando um pouco,
o meu Deus é o Deus da pobreza, da ação social, mas não é o Deus do dinheiro. A gente tem medo de falar que é o Deus da riqueza. Não, o meu Deus, ele é o Deus de todos os segmentos da minha vida. Então, ele é o Deus do dinheiro, ele é o Deus do lucro, e ele é o Deus também do fracasso, ele é o Deus também dos erros e da pobreza, e assim por diante. Então, tudo isso pertence a Deus, né? E dentro desse sistema, às vezes, a dificuldade às vezes as pessoas têm medo de falar assim, mas é errado o lucro, é errado o dinheiro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado sobre talvez essa seja uma das maiores dificuldades para responder a sua pergunta. Tanto é que, olha que coisa interessante, a Bíblia contém, depende um pouco da tradução, em torno de 500 versículos sobre fé e oração, mas ela tem mais de 2.000 versículos sobre dinheiro. Olha que coisa interessante. Então, não é por acaso, ela errada é 2.342, se você pegar a revista atualizada de Almeida. Então, não é por acaso que Deus colocou essa quantidade imensa de versículos sobre dinheiro. Que, aliás, o problema não é ter o dinheiro, o problema é a origem do dinheiro e a raiz da obtenção desse dinheiro e o amor que eu vou ter por esse dinheiro. Então, eu diria o seguinte, para responder a sua pergunta, a minha relação com o dinheiro, com o trabalho, com aquilo que eu faço, ele é fundamental, ele é central no meu discipulado e para que eu possa testemunhar para as outras pessoas. A entrevista está muito boa, o bate-papo está ótimo, mas infelizmente o tempo passa rápido, doutor Antônio. A gente abre espaço para você divulgar suas redes, os seus contatos, fique à vontade. Olha, muito obrigado, um prazer muito grande estar aqui na Transmundial, nesse programa Fique por Dentro. Eu quero até deixar, se você tiver mais interesse, você entra aí no site Trabalho e Fé, ou no Instagram, fé.trabalho, ou no LinkedIn, Antônio Cabreira Mano Filho. A gente procura sempre estar trabalhando muito esse tema, né? A relação entre a fé e trabalho. Então você ali poderá aprender muito mais e será um prazer poder recebê-los lá. E mais uma vez, muito obrigado. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, que o meu e o seu Salvador, olha que coisa interessante, ele foi um carpinteiro, como a gente comentou aqui. Então isso mostra como Jesus ele tinha uma profissão e como ele, desde os tempos dos primórdios, ele já relacionava o trabalho e a fé. E o tema de hoje foi Fé e Trabalho. A entrevista foi com o Dr. Antônio Cabreira, presidente do Grupo Cabreira Agronegócio, membro fundador da Associação Brasileira de Cristão na Ciência e ex-ministro da Agricultura do Brasil. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um prazer, viu? Um grande abraço, bom dia a todos vocês. Bom dia, até mais. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal, Luana, foi ótima. Um forte abraço para todos